Uma boa tarde, me chamo Marco Antônio, sou estudante do último semestre do curso de jornalismo da Unicid. A nossa entrevistada de hoje será a enfermeira Isolda Silva, 52 anos, formada pela Universidade Estácio de Sá, atualmente trabalha no Hospital Geral Ernesto Simões Filho, tem 17 anos de exercício na área da saúde, entre privado e público. Falaremos de um tema muito importante no enfrentamento da pandemia, que é a saúde dos profissionais da área da saúde. Logo, a primeira pergunta é: quem cuida de quem cuida? Ou seja, quando vocês adoeceram, como as instituições hospitalares, pública ou privada, cuidam de vocês? Boa tarde a todos. É um tema bastante, é uma pergunta bastante relevante. Quem cuida de quem cuida? Os profissionais de saúde, eles tiveram que se doar muito durante esse período de pandemia. Era algo que nós não esperávamos, né? Essa geração, ela não esperava essa pandemia. Nós nunca vivemos uma pandemia, a realidade é essa. Então, mediante um surto de uma doença, a qual começou a acometer várias pessoas, e a demanda da mão de obra do profissional de saúde foi muito grande. Então, você vendo toda aquela situação e de um vírus, né, ao qual não era conhecido, não foi estudado, né, foi algo novo para toda a humanidade. E, de repente, nós vemos pessoas sendo contaminadas com muita facilidade, né? E, e sendo contaminado. Principalmente quem estava, o contato com quem estava com a Covid era muito fácil. De repente, aquele profissional de saúde que estava acostumado a lidar com doenças de base, doenças conhecidas dentro do nossos estudos, né, de tudo que a gente estuda sobre doença. Então, eram vários tipos de morbidades que a gente já conhecia. E, de repente, você se vê no meio de uma pandemia, de uma doença ao qual o governo não tem controle, a ciência também não, que estavam começando a descobrir a forma e a maneira como era que poderia ser lidado com ela. Como já tem um esquema de pandemia, foi passado para nós como deveríamos nos proceder perante ao vírus, para não ser contaminado. Mas isso não foi o suficiente. Muitos profissionais de saúde foram contaminados. E essa contaminação veio trazer muitas consequências, né, para o cuidador, que é o profissional de saúde. E ele se vendo acometido também pela doença e não tinha meios para poder ser diferenciados o tratamento para eles. Simplesmente nós éramos tratados, né, pelo Sistema Único de Saúde, que é o único que tem, né? Muitos hospitais privados e públicos, né, alguns hospitais privados e públicos oferecem planos de saúde. Esses profissionais, tinha o direito ainda de poder se tratar um pouco melhor que eu digo, o acompanhamento. E quem era transmitido pela doença, que não tinha plano de saúde nenhum, se via no meio de uma população inteira também necessitando de cuidados e simplesmente eles ficavam também esperando a vez para ser cuidado. Então isso trazia muita frustração para quem estava cuidando. De repente, de cuidador, passar as mesmas coisas, as mesmas necessidades da pessoa que está ali precisando de cuidados. A pandemia revelou como os últimos governos não investiram em saúde e como era trabalhar enfrentando essas doenças desconhecidas. Bom, o resultado nós tivemos, né, ao longo de um ano e pouco de pandemia, né, nós vemos que
o investimento da área de saúde, né, é pouca. Nós, apesar de termos um sistema de saúde que é muito bom, que é o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né, que já foi comprovado que é um dos melhores que tem, porque abrange toda a população, independente de raça, de cor, de que país ele é. Não, o SUS, ele abrange todos, sem exceções, rico, pobre, índio, negro, branco, então não há distinção. Porém, a demanda é muito grande, porque o número de pessoas que necessita é imenso desse plano de saúde. E fora a falta de investimento causa uma pane no sistema de saúde que precisa de recursos, e dos recursos que vêm dos governos. Né? Então, essa pane causa uma falta de insumo para se trabalhar. Então, logo que, perante essa pandemia, isso ficou muito claro, né? A quantidade de pessoas que estavam sendo contaminadas, não tendo os hospitais superlotando, e essas pessoas tendo que ir para outras áreas, como foi a Fonte Nova mesmo, que foi, né, fechada justamente só para esse tipo de atendimento. E então essa doença terminou o quê? Deixando o trabalhador que estava enfrentando ela muito apreensivo, porque você estava lidando com algo que você não conhece, algo que você não vê, que você não pega, que você não tem como se defender. Só o isolamento da pessoa que estava contaminada e os paramentos da pessoa que ia cuidar. Se a pessoa tivesse paramentada corretamente, ela não seria contaminada. Mas qualquer vacilo que a pessoa desse, ela se contaminava. Então foi muito difícil perante essas duas coisas, que teve também a ajuda de muitas empresas, né? Muitos empresários, eles investiram oferecendo ajuda com materiais, né? Como óculos, capas, álcool. Então houve essa ajuda dos empresários. Então foi de muito bem-vindo, foi grande valia para que ajudasse o governo também a conseguir combater a doença e diminuir a quantidade de pessoas contaminadas. Qual era o nível emocional dos profissionais de saúde e como era a rotina de trabalho na pandemia? Bom, o nível emocional era muito alto, um estresse a nível que eu digo 10. De 1 a 10, eu digo estresse 10. Não tinha nem nível 3, 4, 5. Porque a partir do momento que você lidar com algo que você não conhece, já é um fator que já vai lhe estressar. Um fator que vai deixar você com todos os sentidos do seu corpo em alerta. E isso gera uma descarga de adrenalina imensa, deixando a pessoa ativa o tempo todo. Então, o nível emocional desses profissionais que estavam enfrentando uma doença ao qual ele não tinha um suporte suficiente para ele dar sua carga horária de trabalho, e além da sua carga horária, porque você trabalha com um limite no seu limite, né? Dentro dos parâmetros que você está acostumado a lidar com aquelas doenças, né? E de repente você se vê com algo que você simplesmente desconhece. Então, esse nível emocional, muitos profissionais ficaram com o estresse elevadíssimo, ansiedade, ficaram ansiosos e com depressão. Então, isso causou muitos problemas de saúde, fora as sequelas deixadas pela doença. Né? As sequelas após quem foi contaminado, ficou com a doença e retornou para trabalhar com as sequelas da doença. Então, essas pessoas se tornaram, tiveram o seu nível emocional ao dobro, né, do normal que nós temos no nosso dia a dia. Né? E a rotina de trabalho exaustiva, porque muitos davam 12 horas
36 horas, 24 horas, porque saía o profissional de saúde hoje em dia, para ele ter uma remuneração digna, ele tem que ir para 3 vínculos ou 2 vínculos, para poder ele ter uma sobrevivência. Então, esse profissional saía de 12 horas de um plantão exaustivo, ia para mais 12 horas em outro, e depois ia para outro. Às vezes saía do hospital, ia para outro e voltava para o mesmo hospital para dar mais 12 horas. E esse cansaço, essa exaustão física, terminava trazendo muitas consequências, até para o próprio ato de cuidar desse profissional de saúde, tornando uma rotina muito cansativa e muito estressante. Baixos salários e cargos excessivos de trabalho, além da falta de materiais básicos e equipamento de segurança que garantisse a segurança de todos. Como foi trabalhar nessas circunstâncias? Se eu fosse classificar como foi trabalhar em uma circunstância entre bom, médio, regular e péssimo, eu digo que foi péssimo. Porque a partir do momento que você já está lidando com algo que você não conhece e que você sabe que a contaminação ela é muito alta para quem está cuidando, né? Isso agrava bastante a saúde desse profissional. Isso agrava muito, diminui a qualidade da assistência que esse profissional vai dar. Se esse profissional tivesse uma remuneração digna, ele não precisaria trabalhar 24, 36 horas para ele poder dar uma qualidade de vida a ele e à sua família também. Quantos profissionais saíram de suas casas para alugar um apartamento, um quarto, uma kitnet, para ficar longe da sua família? Quantos profissionais teve que deixar suas crianças dentro de casa, seus pais idosos? Né? Esses profissionais se sentiam exauridos, cansados, estressados. Tinha profissionais que caíam no choro. Tinha profissionais que trabalhavam 12 horas. Tem uma forma de se paramentar, uma forma correta de você tirar esses paramentos do óculos, do face shield, da capa, da outra capa que coloca por cima, de 2 luvas que era utilizado, né? O gorro para cobrir para que se pudesse se proteger. E nisso você tem que tirar o mais contaminado para o menos contaminado. Então você tem que tirar primeiro o que você teve contato direto com o paciente, que é a capa, né? E o primeiro gorro era retirado, depois você tirava a primeira a luva e ficava com a segunda luva. E essa segunda luva você tirava os paramentos menos contaminados. Então, tinha profissionais que eles passavam mal no momento da assistência. E aí, como é que você vai fazer toda uma retirada de um material com toda a técnica? Não tem condições. Fora os hospitais que não tinham material suficiente para seus profissionais fazer a troca a cada momento que precisasse tirar o equipamento para recolocá-lo. Então, muitos hospitais, o profissional, com o mesmo material que estava dando, os mesmos equipamentos que estava dando assistência, tirava, ia no banheiro e voltava para usar o mesmo equipamento. Então, o índice de contaminação altíssimo. Profissionais que ficavam exauridos, cansados demais de dar essa assistência e não tinham como descansar e terminava ficando com o próprio equipamento que dava assistência para descansar. Então, assim, foi um período, uma circunstância muito ruim mesmo. Um reconhecimento que foi chamado de heróis, mas esse reconhecimento foi dado pela população, que conseguiu enxergar nesses profissionais o link entre o cuidar deles, né, o restabelecimento, que torciam pelo restabelecimento daquela pessoa que estava doente e que fazia o quê? O link entre a família dessas pessoas. Né? Quantos profissionais conseguiram pegar o paciente que estava doente num leito de uma UTI e conseguiu que fizesse contato com os seus entes queridos cá fora? Buliam com o emocional desse profissional. Então, quando a população viu
aqueles profissionais pedindo, por favor, fique em casa, use máscara, coloque o álcool, não fiquem fazendo aglomeração. Olhe por nós, quer dizer, todos esses profissionais que se engajaram nessa luta. Então, a população conseguiu enxergar a grande valia que é o profissional de saúde. E fomos taxados como heróis. Mas eu digo que se tivéssemos o mesmo reconhecimento da nossa mão de obra, tivéssemos o mesmo reconhecimento do governo pelo que nós damos, o que temos de melhor à população, seríamos heróis sim. Mas hoje somos uns heróis sem brasão. Finalizo aqui a nossa entrevista agradecendo a enfermeira Isolda Silva e eu, Marcos, estudante da Unicid.